Programa Encontro Saudável. Oferecimento COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. A vida renasce a cada dia. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Lelena Home Design. Aqui você se sente em casa. Criar imóveis planejados. Liberdade para o seu estilo. E Baidene Salão. Profissionalismo e tradição na arte da beleza e bem-estar. Olá, como vai? No Encontro Saudável dessa semana, a gente vai falar sobre uma das áreas mais importantes da medicina, a gastroenterologia. Você vai ficar por dentro de todas as inovações no diagnóstico e tratamento das doenças do trato gastrointestinal. E tem mais, uma receita deliciosa no Guta Te Ajuda. Vamos aprender a dica da semana da Maria Augusta Pudel. Eu converso também sobre um assunto que nem todo mundo gosta de abordar. O que fazer diante da perda repentina de um ente querido? Vamos falar sobre luto com a psicóloga Adriana Montini. Tudo isso e muito mais no programa que fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Me deem 10 segundos e eu lhes darei uma série de informações. Muito bem, então nós vamos falar sobre a gastroenterologia, esta área da medicina que é tão importante não só nos dias atuais, mas principalmente sob a ótica de novos resultados, novos diagnósticos, tratamentos diferenciados e que, graças a Deus, em Cascavel nós temos o privilégio de ter e de contar com profissionais altamente qualificados para isso. Para falar sobre, então, a gastroenterologia, sobre o profissional da gastroenterologia, que teve seu dia lembrado aí no dia 29 de maio, eu recebo o Dr. Nilson Zortea, que é da Gastroclínica Cascavel, um centro médico de referência para toda a região e também para o Brasil, né? Tudo bem, Dr. Nilson? Boa tarde, Soraya. Tudo bem? Fico muito satisfeito de estar aqui com você hoje. Quero agradecer a oportunidade. E a gente fica muito feliz de poder trabalhar aqui em Cascavel, de ter uma equipe toda, né? Em busca sempre do melhor atendimento e para tentar descobrir, né, muitas vezes, a doença do paciente. Tá certo. Dr. Nilson, eu quero muito saber das novidades da área, até para fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu ao longo do tempo, em termos de diagnóstico, de tratamento, mas antes eu acho importante colocar para as pessoas que estão nos vendo o que é a gastroenterologia, qual é a parte do corpo, ou quais são os órgãos contemplados por essa área, né? Bem, o sistema digestório, que agora tem essa nómina anatômica, ele começa na boca, né? Se estende então boca, faringe, aí esôfago, né? Aí depois nós temos o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, canal anal e ânus. Então tem também as glândulas do aparelho digestório, né? Que é o fígado, né? O pâncreas, né? Então, e tem outros órgãos acessórios, como a vesícula biliar. Então, é um conjunto, né, de órgãos que formam esse aparelho digestório, né? Certo. E quais são as principais doenças que acometem o sistema digestório? A gente está acostumado a falar sistema digestivo, a gente vai ter que se acostumar com essa nomenclatura nova, né? Quais são as principais doenças que acometem o sistema digestório, doutor? Bom, se a gente começar assim, da boca, né, a principal doença ainda é a cárie, né? E depois a gente seguindo, né, no esôfago a gente vai ter a doença do refluxo gastroesofágico, que é muito importante. Tem assim uma prevalência muito grande na população. Os últimos trabalhos mostraram que cerca de 12% da população brasileira sofre da doença do refluxo. Isso chega a 20%, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, uma percentagem bastante grande. Depois nós temos as doenças do estômago, as gastrites, as doenças pépticas, as úlceras, né? Temos depois as doenças do intestino delgado, né? As doenças inflamatórias. Temos as doenças da vesícula biliar, as hepatites, as doenças do pâncreas, pancreatites. Temos ainda as doenças neoplásicas, que atingem também
vários desses órgãos, desde a boca, esôfago, estômago, pâncreas, fígado. Você está falando de câncer. Na verdade, são várias doenças, tem tanto, digamos assim, neoplásicas, que a gente chama de neoplasia geralmente de câncer, como as doenças que não são neoplásicas, doenças inflamatórias, né, que atingem esse aparelho digestório. Então, é um grande número de doenças, que atinge cada aparelho, cada órgão, ele tem uma doença que é prevalente, né, e isso é importante, né, para a gente poder também sempre, quando colhe a história do paciente e vai fazer os exames laboratoriais, pensar nessas doenças mais frequentes. Mas o que a gente tem notado é que, com o passar dos anos, tem acontecido o seguinte, algumas doenças que eram muito frequentes, por exemplo, a úlcera péptica, era uma doença muito frequente, né, de 1960 em diante, né? Então, foi uma doença assim que teve um grande crescimento, né? De 1960 até 80 foi um crescimento muito grande da úlcera. E aí se descobriu, né, aquela bactéria, H. pylori, aí se começou a tratar, os métodos diagnósticos também ficaram mais precisos, como a endoscopia, né? Houve uma evolução muito grande, e a prevenção, então essa doença, na verdade, não é que ela sumiu, ela existe, é frequente ainda, mas ela diminuiu, digamos assim, em termos de número de pacientes, porque está se chegando antes dessa doença se instalar. Né? Muitas vezes a pessoa tem a bactéria, a gente já trata antes que ela vá ter a úlcera, né? Muitas vezes ela tem uma gastrite, hoje em dia a gente trata antes de que vire uma doença mais séria, mais grave, com sintomas piores para o paciente. Bom, a gente falou das doenças, que é o que todo mundo fala, né? Agora eu quero saber das novidades, né? O que tem de novo no diagnóstico? O senhor acabou de falar aí da questão do diagnóstico precoce, do tratamento antes de que se instale a doença, né, doutor Nilson? A gente sabe que tem exames agora que a maioria da população sequer conhece, né? Para uma série de situações como as que o senhor descreveu. Quais são essas inovações na área da gastroenterologia hoje e que estão disponíveis aqui em Cascavel? Bom, vamos começar assim pelas que estão disponíveis, né? Aqui em Cascavel hoje a gente tem aparelhos de endoscopia, né, que podem fazer diagnóstico, que antes precisaria até, por exemplo, se fazer uma biópsia, né, esperar alguns dias para se ter esse resultado. Hoje, muitas vezes, com uma leitura, né, com um flash de luz desses aparelhos novos, se consegue perceber essa doença, né? Uma das doenças que a gente percebeu um avanço bastante importante foi a doença celíaca, né? Que é uma doença que aqui na clínica tem colegas que trabalham muito com isso, né? O Dr. Mauro Bonato, por exemplo, é um grande incentivador e pesquisador da doença. E a gente vê, por exemplo, que com esses aparelhos novos se consegue observar melhor, né, a pele interna do intestino, né? Digamos assim, as vilosidades, lá como a doença ocorre ali. Então, foi um avanço bastante importante, não só na doença celíaca também, mas nas doenças do estômago, né? Essa mucosa, que é a pele de dentro do estômago, ela consegue ser melhor observada com esses aparelhos devido à alta definição de imagem. A mucosa do esôfago também, né? Doenças, por exemplo, como o esôfago de Barrett e outras alterações do esôfago, né? Inflamatórias, como alterações fúngicas, doenças virais, né? Hoje, com esse sistema de endoscopia novo, de luz e de alta definição, se consegue uma melhor imagem, se consegue estudar melhor isso. Certo. E consegue-se um diagnóstico mais precoce, de lesões menores ou doenças ainda que estão incipientes. Por exemplo, uma doença que assim, a gente vê que é muito assim, importante a gente ver quando está bem no início é o câncer, né? Tanto de esôfago, tanto de estômago, né? Com lesões pequenas, né? Com um aparelho, digamos assim, com alta tecnologia, você consegue chegar antes da doença ter atingido camadas mais profundas e com isso gerando mais problemas para o paciente, né? Perfeito. Uma preocupação, a gente tem visto aí, saiu acho que uma projeção também, um levantamento do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, com alguns números sobre, e eu me ative assim sobre o câncer, né, a incidência do câncer e a estimativa para 2016, novos casos, e eu me ative aos 10 tipos de câncer mais proeminentes e da região sul, nós estamos na região sul.
do Brasil. E um dos tipos de câncer que estão lá, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino. E são doenças que podem ser prevenidas. Câncer de intestino, com exame de colonoscopia, você consegue diagnosticar um pólipo que dali a quantos anos pode se transformar em câncer? 10 anos mais ou menos? 10, 15 anos, não se tem uma precisão, mas é mais ou menos isso, 10, 15 anos, mas eu vou até além. A gente tem hoje laboratórios aqui em Cascavel que vocês fazem o estudo genético, né, da família, e você chega antes até de a pessoa ter essa doença, né? Hoje tem aqui em Cascavel, tem um laboratório que estuda isso e consegue, através do estudo genético, prevenir, né, na família, antes que tenha uma lesão mais séria, consegue prevenir. Eu também não podia me furtar de falar, Soraya, também com a evolução da imagem, né? Não só da endoscopia, a imagem melhorou muito, né? Tanto a ultrassonografia, a tomografia, a ressonância magnética, né, melhoraram muito, né, esse aspecto de você conseguir, através da imagem, conseguir ver lesões menores e alterações, né, que antigamente não se via. Por exemplo, uma coisa que é muito frequente no dia a dia do consultório, que não se via ou não se tinha isso tanto, por exemplo, a infiltração gordurosa do fígado, né? A infiltração gordurosa do fígado é uma coisa muito frequente no consultório, atinge um sem número de pacientes que às vezes chegam ao consultório preocupados com aquilo, o que devem fazer, né, com aquele tipo de doença, porque muitas vezes não estavam esperando, não estavam acostumados, já tinham feito talvez em um outro aparelho que não foi detectado, né, essa alteração hepática que é no fígado, que precisa também ter uma atenção. Então, são doenças que eu vejo assim, que com a evolução tecnológica, a gente está conseguindo chegar mais cedo, está conseguindo fazer o diagnóstico, que antigamente a gente não tinha essa mesma oportunidade. Aproveitando, doutor Nilson, na gastroclínica vocês têm uma rotina constante de estudos e aperfeiçoamento de técnicas e inovações, tanto no diagnóstico quanto no tratamento dessas doenças que o senhor acabou de elencar. Mas investem também muito em prevenção, né, em informação. Esse é o caminho que a medicina tem que seguir paralelamente ao dos métodos curativos, o da prevenção? Esse é o caminho? Sim, sim. A prevenção, na verdade, eu vejo assim, é a grande chave para a gente melhorar a saúde da população. Porque uma coisa é você chegar antes da doença ter se manifestado ou antes de ela estar numa situação mais grave. A prevenção digamos assim, o grande objetivo, né, da medicina, eu acho que desse século, é a prevenção, porque a gente conseguindo, né, chegar antes de uma doença que pode limitar esse paciente, que pode encurtar a vida desse paciente, ou de uma família inteira, muitas vezes, é uma coisa muito boa de se fazer. O sonho de todo médico é chegar antes que a doença esteja instalada, ou, se está instalada, não esteja grave. Eu volto a dizer, não só com sistemas de diagnóstico que a gente viu, os tratamentos hoje, por exemplo, a videolaparoscopia, os tratamentos cirúrgicos, com pequenas incisões, se consegue chegar dentro do abdômen, resolver, tirar pequenas lesões que mais tarde iam se transformar em grandes lesões. Cirurgias antes que implicavam num corte enorme no abdômen, na barriga do paciente, hoje faz uma incisão menor, se faz a mesma cirurgia, a recuperação do paciente é mais rápida. E não só isso também, as complicações pós-operatórias, você está prevenindo também, porque você está com uma cirurgia de ponta ali, você está fazendo um procedimento com menor tempo, menos incisão, menos sofrimento para o paciente, menos dias no hospital, entendeu? Mais rápido volta às suas funções, né? E eu acho que isso que é o futuro da medicina. É chegar antes, fazer de uma forma mais econômica e que ele possa voltar às suas atividades, seja profissionais, seja de estudo, seja, né, quais que esse paciente tenha, o mais breve possível. Esse é o grande avanço que eu vejo na área da medicina, é poder chegar antes e poder resolver com o menor estrago possível, diria assim, né? Perfeito. O senhor escolheria outra área se tivesse que recomeçar a ser médico? Eu não escolheria outra área. Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito mesmo da área do aparelho digestório. E eu só acho assim que a gente tem que investir exatamente no que a gente estava conversando sobre a prevenção.
Porque é muito, muito gratificante você conseguir evitar que alguém da família ou aquela pessoa, mas principalmente assim, que ele venha a ter essa doença mais grave. Né? Que você chegue antes de precisar tirar um pedaço do intestino, de precisar tirar um pedaço do fígado, um pedaço do estômago ou tirar o esôfago da pessoa, que você chegue antes que isso aconteça. E que possa ser feito esse tratamento com excelência e que o paciente possa recuperar essas funções. E a gente vê a gratificação que esse paciente tem quando ele vê, puxa, olha, realmente eu pude chegar antes de ter alguma coisa mais grave, hoje eu estou com a minha vida em dia porque eu fiz, né, essa prevenção. Então, Soraya, eu gostaria de aproveitar um momento e passar umas recomendações assim que eu acho que são fundamentais com relação às doenças, principalmente do aparelho digestório. Né? Primeiro, se você tem um sintoma, né, uma dor, né, ou uma queimação, que você usa a medicação e ela volta, seja você faz uma automedicação e ela volta a incomodar, seria importante procurar, né, a ajuda médica, porque pode ser uma doença, pode ser alguma coisa mais grave, então a automedicação tem que ser muito assim enfatizada com relação a isso, porque muitas vezes o paciente toma o remédio, vai tomando, e quando vai ao médico já está mais grave essa situação, já que a gente está falando de prevenção. Então, tomou o remédio, não melhorou, procure a ajuda do médico, assim que o mais breve possível. Outra coisa, ficar longe do cigarro, ficar longe de bebidas alcoólicas em excesso. Tudo isso são doenças que são adquiridas porque a pessoa se expõe demais a determinadas substâncias que o organismo dela não está preparado para ter contato com essa substância. Só enfatizando assim, o fumo, né, a gente teve na semana agora... Dia 31 de maio foi o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Combate ao fumo, e assim, a gente viu que ele diminuiu em alguns países, mas no Brasil ele tem um aumento importante. Né? E esse aumento do consumo do tabaco está muito ligado a doenças mais graves do aparelho digestório. E também o uso de bebidas alcoólicas em excesso, né? Também está muito ligado às doenças do aparelho digestório. Então, e tá muito frequente. Hoje a gente vê cada vez mais precoce as pessoas utilizando bebidas alcoólicas, ainda não estão preparadas, não estão acostumadas com aquilo, e as doenças começam a acontecer no jovem, doenças que são de adulto, até de pessoas com mais idade. Então, fica a prevenção, né? Cuide com a automedicação, fique longe do cigarro, cuide com as bebidas alcoólicas. Para você que tem em casa filhos pequenos, não esqueça, o filho geralmente faz aquilo que vê o pai fazer. Então, se o seu filho vê você bebendo, ele vai achar que é bom. Um dia que você sair de casa, ele pode pegar e beber, né, e você nem ficar sabendo. Então, cuidado com isso. Perfeito. Olha, se você tiver mais dúvidas sobre o assunto, você pode acessar o site da Gastroclínica no endereço que está aparecendo aí no seu monitor, www.gastro.com.br. Envia lá sua pergunta, o Dr. Nilson terá o maior prazer em responder, tenho certeza, e os outros profissionais também, já que ele fala tanto nessa questão da prevenção e da informação, e é isso que o Encontro Saudável tem feito, tem sido esse elo, essa ponte de ligação entre as pessoas que estão em casa, nas ruas, no trabalho, nos hospitais, nos assistindo, e muitas vezes com tantas dúvidas, e a gente, na medida do possível, vai trazendo para você, vai elucidando e te ajudando a ter essas informações em alto nível. Dr. Nilson, muitíssimo obrigada, viu? Excelente semana para o senhor e para toda a equipe da Gastro. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. A gente está à disposição aí, tanto das pessoas que queiram enviar alguma pergunta ou que queiram visitar o nosso consultório, a gente está à disposição. Joia, perfeito. A gente vai para o intervalo comercial, mas na volta, gente, eu volto com o quadro, que é o nosso queridinho, né? Guta Te Ajuda. Vamos aprender mais uma receita saudável? É daqui a pouquinho no Encontro. Até já!